Então, nessa aula a gente vai fazer aqui a parte do login, lembrando que ainda não é com o banco de dados, tá? É somente a parte visual para depois a gente dar início à parte do banco de dados. Então vamos clicar aqui, ó, com o botão direito sobre o nome do projeto, escolher a opção adicionar. Dentre os itens aqui da lista, vamos pegar aqui a opção classe. Aí vou chamar a minha classe de login. E todos os códigos relacionados à tela de login a gente vai escrever aqui dentro. Então, quando você está programando assim, ó, é bom você separar o máximo de códigos possível dentro de uma classe de códigos e o mínimo possível dentro do formulário, ok? Então, vamos dar 2 cliques aqui no formulário, vamos dar 2 cliques nesse botão e vamos fazer o seguinte, ó, vamos apagar isso aqui, vamos declarar a classe login, vamos chamar de L e vamos criar aqui a instância para ela. Dentro da classe login agora, nós vamos tornar ela pública para que eu consiga usar ela em outros locais. E vamos criar aqui uma funçãozinha pública também. Vai retornar verdadeiro ou falso. O nome dela vai ser logar. Então, só para você entender, ó, vamos dizer que ele vai retornar verdadeiro. Aí aqui no formulário a gente faz assim, ó, se l.logar, se for verdadeiro no caso, né? Então vamos abrir aqui, ó, declarar a classe do FRM menu, vou chamar de FRM, vou criar aqui a instância e vou abrir ele, ó, FRM show dialog. Aí antes eu tenho que fechar esse formulário. Então eu escrevo this visible é igual a falso. Então, ó, quando a gente executar e clicar no botão login, ele vai automaticamente entrar. Ó, vou clicar aqui, ó. Ele já fechou o formulário e abriu esse. Então, o que a gente tem que fazer agora? Clicar aqui para parar o nosso código. Dentro aqui do formulário de login, ó, nós vamos criar aqui um parâmetro de entrada para ser o usuário e um parâmetro de entrada para ser a senha. Só que o que eu quero? Eu quero poder usar aquela função campo vazio que a gente fez dentro da classe códigos gerais. Para mim usar ela, eu vou precisar de um textbox. Então, para que eu possa utilizar essa classe, eu vou criar aqui em cima, ó, uma using utilizando o system.windows.forms para que eu possa utilizar controles de formulários aqui dentro. E aqui eu vou passar, ó, vou passar um textbox como parâmetro e vou chamar ele de usuário. E vou passar outro textbox como parâmetro e vou chamar ele de senha. Agora que eu vou fazer assim, ó, se campo. Aí eu tenho que declarar a classe do código gerais antes, né? Códigos gerais, vou chamá-lo de C é igual a new códigos gerais. Aí aqui dentro eu escrevo, ó, se a classe do C ali, que é os códigos gerais, na função campo vazio. Aí eu vou passar qual o controle que eu quero passar, vai ser o usuário, que nesse caso vai ser representado por esse textbox aqui, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Passei o controle, qual é o campo? Qual vai ser o texto que você quer exibir? Então vamos colocar nome do usuário. Depois, aí aqui a gente vai precisar de um error provider. Então nós vamos ter que criar aqui também, ó, um controle do tipo error provider. Vamos chamar ele de erro. E aqui a gente passa ele também, ó. Ok, vamos fechar parênteses aqui. Então, se o retorno dessa função for verdadeiro, retornar falso. Agora eu vou copiar isso aqui, ó, colar aqui para o campo senha. E aqui eu vou apenas trocar para senha. Aqui eu vou trocar para senha também. E vai ficar assim. Então, ó, se o usuário for igual a vazio e a senha for igual a vazio, ele vai retornar falso. Então, isso não vai abrir. Se logar, deixa eu ver o que está faltando aqui. Ah, tá, eu tenho que passar os parâmetros, ó. Deixa eu fechar aqui, abrir de novo. Tenho que passar o parâmetro do txt usuário, depois o txt senha e depois o error provider 1. Isso, pronto. Então, se ele for igual a falso, que vai ser o caso dessas duas opções aqui, ó, ele não vai abrir o formulário menu. Só que eu ainda preciso verificar se o login está correto. Então, a gente vai entrar lá no banco de dados, trazer o usuário e a senha, tá? E depois a gente vai comparar. Por enquanto, vamos fazer com o usuário comum mesmo, ó. Se o usuário.text for igual a admin, e aqui eu vou fazer duas verificações, ó. Eu tenho que colocar aqui 2 sinal de igual,
Eu vou abrir parênteses aqui de novo. Aqui na frente eu vou fechar. E vou colocar dois is comerciais, ó. Abrir e fechar parênteses. Vou colocar se a senha na propriedade texto for igual a admin. Então, se essas duas condições estiverem verdadeiras, então eu vou retornar true. No caso, essa opção aqui, ó. Caso contrário, eu vou retornar falso. Pronto. Vai ficar assim, ó. Primeiro ele vai verificar se os dois campos estão vazios. Não estando, ele vai retornar aqui. Só que eu quero exibir a mensagem que ele usuário e senha não foi encontrado. Então aqui, ó, eu vou colocar as chaves. Antes aqui do retorno, ó, eu vou colocar C mostra mensagem. Vai ser uma mensagem de erro, então eu vou colocar a opção 2. E o texto nós vamos colocar usuário ou autenticação inválida. Ou falha na autenticação, não sei, qualquer coisa que você quiser. Aí aqui, se ele for igual, se o usuário estiver correto, eu vou abrir chaves, fechar aqui embaixo, ó. E vou chamar o C mostra mensagem. Aí vai ser a mensagem de OK. Eu vou colocar assim, ó. Primeiro, o nome do usuário, txt. Aí vou colocar aqui dentro, ó, uma concatenação, vírgula, espaço, seja bem-vindo. Que aí é o que vai acontecer, ó. Aqui na verdade não é esse i, não é o sinal de mais. Pronto, vamos dar um Ctrl Shift S para salvar e vamos executar para você ver agora o que vai acontecer. Primeiro vamos clicar com eles vazio, ó. Campo nome do usuário é obrigatório. OK, vamos passar ele como admin. Agora vamos logar de novo sem a senha. Ó, campo senha obrigatório. Vamos passar uma senha qualquer que não está correta. Vamos de novo, ó. Autenticação inválida. E se eu passar aqui admin, logar, aí ele vai dar essa mensagem, vai fechar o formulário de login e vai abrir o formulário de menu. Então é isso que a gente vai fazer. Quando a gente tiver com o banco de dados, primeiro eu vou fazer um select, né, fazer uma busca no banco de dados para pegar qual é o usuário e qual é a senha e vou comparar com o que o usuário digitou. Então se for igual vai retornar isso, se não for vai retornar isso, ok? É simples. Então depois eu vou mais para frente mostrar como fazer isso. Próxima aula então, a gente vai começar a fazer algumas configurações básicas aqui no formulário de menu, para que a gente finalize essa parte visual e já dá início aí a parte do banco de dados. Então vou parar o nosso código aqui, ó. Fique com Deus e até o próximo vídeo.